Por que idosos não deveriam tomar banho gelado à noite? Você sente aquele arrepio no corpo ao sair do banho gelado à noite, mas pensa que é normal. Talvez até diga que está acostumado, que sempre foi assim. Porém, o que parece ser apenas um costume antigo pode estar acelerando em silêncio o processo de envelhecimento no seu corpo. Em vez de relaxar, esse hábito pode estar despertando uma tempestade interna de reações que afetam diretamente a sua circulação, seus ossos, seu sono e até sua imunidade. O corpo já não reage como antes, e insistir em hábitos que funcionavam na juventude pode custar caro quando se tem 60, 70 anos ou mais. Um simples banho frio antes de dormir pode ser o estopim para noites mal dormidas, dores musculares inexplicáveis, rigidez ao levantar da cama ou até alterações na pressão. Muitos idosos relatam essas queixas diariamente, mas quase ninguém imagina que o banho pode estar entre os responsáveis. Lembro de um senhor que atendi no consultório, homem forte, lúcido, morador do interior, que dizia com orgulho que sempre terminava o dia com um banho gelado. Durante a conversa, relatou cansaço, dores na lombar e um sono agitado, com muitas interrupções durante a madrugada. Quando sugeri que experimentasse um banho morno, ele riu. Voltou 2 semanas depois, impressionado com a diferença. Dormia melhor, a dor parecia mais leve e o corpo acordava mais disposto. A mudança foi simples, mas o resultado profundo. E é assim que muitos hábitos pequenos escondem impactos grandes. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, inclusive para entender que o corpo, com a idade, exige outros cuidados. Se você já sentiu que depois do banho a noite fica mais difícil, o frio parece grudar nos ossos ou a cabeça demora para relaxar, não ignore. O corpo avisa. A sabedoria está em ouvir. E se você quer cuidar melhor de si mesmo, com rituais noturnos que ajudam a dormir melhor, reduzem dores e desinflamam seu corpo, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. São alimentos e combinações naturais que ajudam a restaurar sua saúde sem depender de remédios. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. O corpo envelhece, o frio cobra a conta. Conforme os anos passam, o corpo já não reage ao frio da mesma maneira. A camada de gordura sob a pele, que antes ajudava a manter o calor, vai diminuindo. A circulação fica mais lenta, os vasos mais sensíveis e os músculos perdem elasticidade. Tudo isso torna o organismo do idoso mais vulnerável a quedas de temperatura, principalmente à noite, quando o corpo naturalmente se prepara para o descanso. Mas quando recebe um choque térmico como o do banho gelado, essa preparação é interrompida. Esse impacto ativa mecanismos de defesa que antes funcionavam bem, mas agora se tornam perigosos. O frio obriga o corpo a gastar energia para se aquecer, aumenta a tensão nas articulações e exige muito mais do coração. Para quem já vive com dores, qualquer sobrecarga vira sofrimento. Para quem tem pressão desregulada, esse estresse térmico pode causar picos silenciosos que só serão percebidos em uma crise. Atendi recentemente uma paciente de 65 anos que começou a sentir rigidez no pescoço e formigamento nos dedos após o banho. Ela achava que era apenas má postura. Mas ao analisar o padrão, percebemos que os sintomas apareciam sempre depois do banho noturno. Com a mudança na temperatura da água e a introdução de rituais relaxantes antes de dormir, os sinais desapareceram. Ela mesma disse que parecia outra pessoa, mais leve, mais tranquila, mais viva. São respostas sutis que o corpo dá, mas que precisam de atenção. Porque o que hoje parece apenas um incômodo pode se transformar, aos poucos, em algo mais grave. E quando o corpo começa a cobrar, muitas vezes já é tarde para reverter.
É por isso que cada escolha no fim do dia importa. A sabedoria nessa fase da vida está em perceber o que rouba energia e o que devolve vitalidade. E o banho, por mais simples que pareça, está entre essas escolhas. O banho gelado ativa uma bomba invisível no corpo. O choque térmico causado pelo banho gelado à noite não afeta apenas a superfície da pele. Ele desencadeia uma sequência de reações internas que, em pessoas com mais idade, podem funcionar como uma bomba invisível. A primeira resposta é a contração súbita dos vasos sanguíneos. Isso obriga o coração a trabalhar com mais força para manter o fluxo, o que, em quem tem hipertensão ou histórico cardíaco, representa um risco real. Essa vasoconstrição também dificulta a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos, agravando dores crônicas nas articulações e na musculatura. O frio endurece, o sangue circula com mais dificuldade e o corpo sente. A pressão pode subir sem aviso. As pernas, que já doem naturalmente em muitas pessoas nessa faixa etária, tornam-se ainda mais pesadas e sensíveis. E quando isso se repete todas as noites, o organismo entra em um estado de alerta constante que vai desgastando as defesas naturais do corpo. Há poucos meses, um paciente relatou uma sensação estranha de aperto no peito e calafrios logo após o banho. Ele não tinha problemas cardíacos aparentes, mas vivia com dores e dificuldade para dormir. Ajustamos a temperatura da água. Ele passou a tomar banhos mornos com ervas calmantes e as crises simplesmente cessaram. Ele mesmo disse que não sabia como algo tão pequeno podia estar atrapalhando tanto. Outro efeito perigoso do banho gelado é o impacto sobre o sono. A queda brusca de temperatura confunde os sinais do corpo, atrapalha a produção de melatonina e aumenta o risco de insônia. O que era para ser um momento de relaxamento acaba ativando o sistema de estresse. E sem um sono restaurador, nenhum processo de cura avança. O corpo envelhece mais rápido, a mente fica mais cansada e a imunidade desce degrau por degrau. Tudo isso acontece em silêncio, noite após noite, até que um dia o corpo grita. E muitas vezes esse grito vem na forma de uma dor insuportável, de uma crise que poderia ter sido evitada ou de uma noite em claro que não precisava ter sido tão difícil. Por isso, não é exagero dizer que um simples banho pode ser o estopim para um ciclo de desequilíbrios que se acumulam e tiram a qualidade de vida de quem mais precisa preservá-la. Quem mais corre risco com esse hábito? Algumas pessoas sentem os efeitos mais intensamente. São aquelas que já convivem com dores articulares, doenças inflamatórias, problemas de circulação ou dificuldades para dormir. Nesses casos, o banho gelado noturno não só agrava os sintomas, como também dificulta a recuperação. Quem tem diabetes, por exemplo, tende a ter uma sensibilidade menor nos membros e uma circulação mais comprometida. Um banho gelado, que para outros seria apenas desconfortável, pode desencadear reações perigosas e até crises de hipoglicemia noturna. Idosos com histórico de ansiedade ou depressão também sofrem mais. O choque térmico eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, desequilibra a química do cérebro e interfere diretamente no humor e no padrão de sono. É como se o corpo estivesse sempre em estado de alerta, mesmo quando deveria estar relaxando. E esse estado constante de tensão mina a energia, a paciência e a esperança. Aos poucos, a pessoa vai se retraindo, se afastando da convivência, achando que é apenas a idade. Mas muitas vezes é apenas o corpo pedindo cuidado. Lembro de uma senhora que acompanhava a mãe idosa, de 82 anos. A mãe estava cada vez mais apática, dormindo mal,
com dores nas pernas e nas costas. Não sabiam mais o que fazer. Em uma das conversas, a filha mencionou que todas as noites dava um banho frio na mãe para revigorar. Quando sugeri que mudasse o ritual para um banho morno, com um toque suave e música tranquila, a mudança foi visível em poucos dias. A dor cedeu, o sono melhorou e até o olhar da mãe parecia mais calmo. Era como se o corpo tivesse voltado a confiar. E é exatamente isso que o nosso corpo precisa depois de uma certa idade: confiança, acolhimento, segurança. O frio excessivo à noite faz o oposto. Ele endurece, isola e adoece. Por isso, se você vive com alguma dessas condições e ainda mantém esse hábito, talvez esteja na hora de reavaliar. E se quiser apoio para criar um novo cuidado com seu corpo, com receitas, chás e alimentos que ajudam a restaurar sua saúde naturalmente, nosso guia de receitas para não ficar doente pode ser o primeiro passo. O link está logo aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. São escolhas assim, simples, que fazem toda a diferença. Mas eu sempre tomei banho gelado. Muita gente resiste a mudar porque acredita que o que funcionou no passado ainda serve no presente. É comum ouvir frases como: sempre tomei banho gelado e nunca me fez mal. Mas o corpo não é o mesmo. O que ele suportava com 40 já não tolera com 70. A diferença é que agora os efeitos vêm de forma lenta, sorrateira, e só se revelam quando já causaram estrago. O organismo envelhecido tem uma percepção térmica reduzida. Isso significa que, mesmo sentindo menos frio, o impacto ainda acontece por dentro. O coração acelera, os vasos se contraem, os músculos se enrijecem. Só que tudo isso ocorre em silêncio, até que um sintoma se manifeste com força. Foi o que ocorreu com um paciente que consultei no inverno passado. Homem ativo, 72 anos, caminhava todo dia, fazia suas atividades e dizia que o banho gelado era para acordar o corpo. Durante algumas semanas, começou a notar tonturas leves e sensação de pressão nos ombros. Quando ligamos os pontos, vimos que os episódios sempre vinham após o banho noturno. Bastou ajustar a temperatura da água e a rotina se estabilizou. O corpo envelhecido não grita, ele sussurra, dá sinais pequenos que se confundem com cansaço, com o tempo, com o dia a dia, por isso muitos ignoram. Mas sabedoria está em reconhecer que a resistência, muitas vezes, é orgulho disfarçado. E esse orgulho pode custar mobilidade, independência, bem-estar. Mudanças simples, quando feitas com consciência, protegem, preservam a lucidez, a autonomia, a capacidade de viver com dignidade. O banho gelado pode ter sido um aliado por muitos anos, mas há um tempo em que ele se transforma em inimigo. E quem tem sabedoria percebe isso antes que o corpo implore por socorro. Ajustar esse hábito não é fraqueza, é maturidade, é cuidado, é amor pela vida que ainda está por vir. O que fazer no lugar? Soluções naturais e restaurativas. Trocar o banho gelado por um banho morno é mais do que uma questão de conforto, é uma escolha de recuperação. A água levemente aquecida relaxa os músculos, melhora a circulação, prepara o corpo para o sono e alivia a tensão que se acumula ao longo do dia. É uma forma de cuidar sem pressa, sem choque, com gentileza. Não precisa ser um banho demorado, precisa ser um momento de pausa, de escuta do próprio corpo. Um ritual noturno que transmite segurança e devolve equilíbrio. Um banho morno, com algumas gotas de óleo essencial de lavanda, pode transformar completamente a qualidade do sono. Camomila, alecrim e hortelã também são ótimas opções, cada uma com seu efeito suave e restaurador. O vapor leve da água morna abre os poros, estimula a respiração e acalma a mente. Um pano quente sobre as pernas, uma toalha aquecida nas costas,
Pequenas ações que, somadas, fazem um bem enorme para a vitalidade. Uma paciente de 68 anos chegou ao consultório exausta, dizendo que acordava mais cansada do que ia dormir. Sentia dor nas costas, formigamento nas mãos e uma tristeza sem nome. Descobrimos que ela tomava banho frio tarde da noite, sempre com pressa. Mudamos a rotina. Banho morno às 7 da noite, ambiente silencioso, óleo de lavanda e um chá calmante logo após. Em uma semana, ela voltou sorrindo. Dormia melhor, sentia menos dor e até o humor tinha mudado. Ela disse que parecia estar renascendo. O corpo envelhecido não pede grandes revoluções. Ele pede gestos consistentes, cuidados diários que alimentem a vida. É nesse ponto que as receitas certas fazem diferença. Por isso, se você sente que seu corpo precisa de ajuda para dormir melhor, para acordar com mais disposição e reduzir as dores que te acompanham, o nosso guia de receitas para não ficar doente pode ser um aliado poderoso. Nele, você encontra alimentos e combinações naturais que ajudam o corpo a se regenerar por dentro. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. São caminhos que fortalecem, sem depender de farmácia. Porque viver bem é possível, mesmo depois dos 60. Basta saber como. A sabedoria está nas pequenas mudanças. Com o tempo, o que sustenta a saúde não são grandes decisões, mas os pequenos hábitos ajustados com consciência. Um banho na temperatura certa, no horário adequado, pode parecer detalhe, mas é justamente nos detalhes que mora a diferença entre o corpo que resiste e o corpo que adoece. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de sofrimento nem de desistência. Pode ser, sim, uma fase de reconexão, de autocuidado e de plenitude. Quem aprende a ouvir os sinais do corpo, a respeitar seus limites e a oferecer o que ele realmente precisa, vive com mais paz. A noite foi feita para repousar, não para travar uma batalha com o frio. E quando o corpo repousa, ele se cura. O sono profundo regenera, o calor suave acalma, o cuidado constante renova. Não é luxo, é sabedoria. Como dizia Provérbios, o sábio vê o perigo e se protege. E hoje, o maior gesto de proteção que você pode fazer por si mesmo é aprender a cuidar de forma inteligente. Você não precisa aceitar as dores como parte inevitável da idade. Nem viver dependente de soluções que apenas mascaram os sintomas. Há um caminho mais simples, mais humano e mais verdadeiro. E tudo começa com escolhas como essa. Trocar o choque pelo conforto, o cansaço pela recuperação, a pressa por um pouco mais de presença. O corpo agradece, a mente descansa e a alma floresce. E se um banho noturno pode causar esse impacto todo, imagine os outros hábitos do fim do dia que silenciosamente estão roubando sua energia, inflamando seu corpo e acelerando o envelhecimento. Clique agora no vídeo ao lado e descubra os 5 comportamentos noturnos que você precisa mudar antes que seja tarde. São decisões como essa que garantem sua saúde hoje e sua liberdade amanhã. Você merece viver com dignidade, com leveza, com tempo, com vida.